solução incrível e maravilhosa vai aparecer diante de nós, porque se Deus não abrir o mar, uma outra solução sobrenatural Ele vai dar. Mas a canção está dizendo é que se Deus não abrir o mar, nós vamos passar por cima dele. Ele vai continuar lá revolto, ele vai continuar lá difícil, mas Deus vai nos dar condições sobrenaturais de passar por cima dele. Amém, queridos? Quantos aqui já viveram dias muito difíceis e pensaram que não iam resistir, não iam suportar? E Deus fez ou não fez você andar sobre as águas? Ah, queridos, a gente anda muito mais sobre as águas do que a gente pensa. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso e real. Quem escolhe caminhar com Ele experimenta dessas coisas. E hoje eu quero partilhar com você uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. E o tema que eu levantei foi depois de vê-lo. E nós vamos aqui ler duas situações, duas histórias que aconteceram na Bíblia, para que a gente possa refletir a respeito da reação, das atitudes e de como pessoas comuns reagiram ao encontro com Jesus. Ah, Melissa, mas a maioria de nós aqui já encontrou Jesus. Será? A Bíblia vai nos direcionar a algumas realidades que são próprias daqueles que encontram Jesus de verdade. E eu quero que você fique muito atento para tentar perceber se você é uma dessas pessoas que encontrou Jesus de verdade. Amém, queridos? Você pode fechar seus olhos? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Deus, por esse tempo de louvor tão maravilhoso, Deus. Nossa alma é elevada, Senhor Deus, a um lugar que a gente não sabe onde é, mas de fato encontramos com o Teu coração e somos tão gratos, ó Deus, por isso. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor permaneça conosco durante esse tempo de partilha da palavra. E que não sejam as minhas palavras, mas seja aquilo que o Senhor mesmo depositou no meu coração para dividir com os meus irmãos. E que sejamos mutuamente edificados nessa manhã. Sejamos transformados, porque é isso que a Tua palavra faz em nós. Essa é a nossa oração no poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai abrir sua Bíblia primeiro em Mateus, capítulo 17. Fica aberto aí com Mateus capítulo 17, que a gente vai já ler o texto. Então, voltando ao que a gente estava falando, conhecer Jesus, queridos, e experimentar das suas verdades tem gerado as mais diferentes reações nas mais diferentes pessoas. E já faz 2000 anos, mais de 2000 anos que pessoas encontram com Jesus e relatam experiências e contam como isso tem mudado suas vidas e em que sentido suas vidas têm sido direcionadas ou redirecionadas a partir desse encontro. Umas reações são próprias, bíblicas, faz todo sentido, mas tem outras reações que são muito impróprias. E pessoas que depois que relatam ter encontrado Jesus, veem no Evangelho uma oportunidade de carreira. Tem outros que, ao relatarem encontrar Jesus, vão partilhar uma experiência religiosa. Outros ainda veem como uma opção interessante de viver bem. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela disse assim: é muito bom ser crente, né? Porque a gente é mais saudável, a gente não fuma, a gente não bebe. E a pessoa descrevendo ali a experiência dela após um pseudo encontro com Jesus me fez refletir muito sobre isso. Eu disse: meu Deus, quem foi que essa criatura encontrou? Porque Jesus, queridos, não é uma alternativa saudável. Jesus não é uma opção. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única opção. E para quem não conhece, nunca encontrou Jesus, pode pensar que ele é uma das. Mas depois que você encontra Jesus, esse pensamento não pode continuar com você. Porque diante da revelação de quem ele é, você é convencido pelo Espírito Santo de que não existia outro caminho. Mas o fato é que nós estamos numa sociedade onde Jesus
supostamente tem trazido várias reações diferentes nas pessoas, não é verdade? E isso devia fazer a gente parar e pensar um pouquinho e se autoanalisar para saber o que é que esse encontro com Jesus gerou em nós. Ou vem gerando. E o que é que falta acontecer conosco? E o que é que está faltando a gente perceber em Jesus para que gere em nós as reações bíblicas próprias daqueles que encontram com Ele? Vocês estão comigo? Estou clara até agora? Uma vez, eu partilhando sobre uma experiência de uma outra pessoa com o Dino disse assim: tá, mas a pessoa se converteu? Eu disse: meu filho, a pessoa encontrou com Jesus. E ele: que Jesus? E é isso, queridos, que nós precisamos ter certeza, convicção, baseada na palavra de Deus, de quem encontramos, como encontramos e o que esse encontro gerou. Então agora a gente vai para o texto. Mateus, capítulo 17, dos versos 1 ao 8. E diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Vamos parar por aqui. O segundo texto que eu quero que você abra está em Atos, capítulo 22. Ele é um pouquinho mais longo, nós vamos ler do 6 ao 21. Atos 22, de 6 a 21. Todos acharam? Amém? E diz assim: por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? E disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando, levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da sua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, e eu o enviarei para longe aos gentios. 2 histórias diferentes, com pessoas diferentes, de background diferentes, de histórias familiares diferentes. A primeira história que a gente leu fala de 3 discípulos de Jesus. Eles já conheciam Jesus. Eles já caminhavam com Jesus e tiveram um encontro
revelador a respeito de quem Jesus era. O segundo encontro foi com um homem não tão simples quanto os primeiros. Os primeiros eram pescadores, homens iletrados. O segundo encontro foi de uma pessoa estudiosa, preparada. Paulo era fariseu de fariseus, de uma casta muito importante na época. Estudiosos da lei, respeitados. Ele não era um homem comum. E a Bíblia ainda diz, e Paulo fala a respeito de si, que ele era perseguidor daqueles que eram do caminho. Ele perseguia os discípulos de Jesus. Então você tem aqui relatos de 2 encontros diferentes, de pessoas diferentes com a mesma pessoa chamada Jesus Cristo. E esses encontros, entretanto, apesar de serem tão diferentes, geraram as mesmas reações nas pessoas que o encontraram. E as reações que foram geradas a partir desses encontros, queridos, foi prostração, senso de missão e serviço. São sobre essas 3 reações que eu quero partilhar com você essa manhã. Se você puder anotar, anote. As reações bíblicas para aqueles que encontram Jesus é prostração, senso de missão e serviço. Ah, Melissa, necessariamente, irmãos, necessariamente. Não há como encontrar Jesus e não reagir desse jeito. E a gente vai passear pelas 3 reações para que você tente perceber se aconteceu com você ou não, ou se você está em alguma etapa dessas reações, ou se você precisa ainda mergulhar mais na pessoa de Jesus para que o encontro seja mais verdadeiro, profundo, e você comece a caminhar nessas reações próprias de quem encontra Jesus. Amém? Prostração, primeiro fala de uma percepção muito real de quem se é. Eu me prostro diante de alguém quando eu percebo quem eu sou diante dessa pessoa. Encontrar Jesus de verdade vai trazer para nós um senso de arrependimento e percepção da podridão que nós carregamos dentro de nós, de um jeito tão intenso que não vai ter outra reação senão se prostrar, se acabar diante dele e chorar seus pecados e se arrepender profundamente, não só do que se fez, mas de quem é. Eu quero dizer para você, querido, que essa reação de prostração, ela não acontece num momento em que nós encontramos Jesus pela primeira vez, mas ela é uma constante na vida do crente. Quem encontrou Jesus de verdade vive prostrado, vive extasiado, vive deslumbrado com quem ele é. Não se acostuma com quem ele é. Se deslumbra com os pequenos cuidados, os pequenos movimentos de Deus na sua direção todos os dias. Porque quem encontra Jesus de verdade percebe que encontrou a coisa mais importante da galáxia. Percebe que encontrou o tesouro mais precioso de todas as vidas que podia ter um dia. E de todas as possibilidades que podiam existir, podiam acontecer, você está diante da melhor de todas elas. Encontrar Jesus precisa gerar em nós um profundo senso de arrependimento e um profundo senso de adoração. Não uma adoração momentânea, estática, que acontece uma vez por semana nos cultos. Isso é maravilhoso. Que tempo gostoso nós tivemos aqui de louvor e adoração em unidade. Mas eu não estou falando disso. Porque quem encontrou Jesus de verdade entende que adora todo o tempo. Em tudo que faz. Sabe, é questionador alguém que caminha com Jesus, está diante da oportunidade de escolha, de fazer o certo ou o errado. Opta pelo errado, pensando assim, Deus não vai se importar com isso, não.
É muito estranho. Ah, isso aqui eu não preciso fazer não. Ah, isso aqui pode deixar desse jeito. Pessoas que encontraram Jesus genuinamente têm um profundo temor diante do encontro, diante dessa pessoa gloriosa. E são muito convictas e têm muito claro em sua mente o que agrada a Deus e o que não agrada. O que deve ser feito, escolhido, o caminho que deve ser tomado e como deve se posicionar em todas as situações. Você pode até, queridos, se sentir em dúvida às vezes diante de uma escolha. Mas se você encontrou Jesus de verdade, você vai orar. E você vai pedir direção de Deus. E o Espírito Santo vai sim comunicar com você o que você deve fazer. E se você errou, irmão, você errou porque quis. Porque o Espírito Santo falou para você o que era para você fazer ou não fazer. Porque é a Bíblia que diz e nos garante que Ele nos diria se era para dobrar da esquerda ou na direita. Sabe, eu tenho algumas experiências engraçadas no trânsito. E às vezes é que eu estou dirigindo e eu vejo um tráfego muito intenso na frente, eu tenho horário e aí eu faço uma pequena oração. Eu disse, Jesus, e agora? Eu vou por aqui ou eu continuo? E não é brincadeira não, eu estou falando sério, com todo o temor e tremor do mundo. Jesus fala como é que eu tenho que fazer, aí eu desobedeço e me estrepo todinha. E fico horas no trânsito, às vezes, pela escolha errada. E quando eu dobro errado, que eu vejo que fiz besteira, aí na hora vem aquele entendimento. É impressionante. Por que eu não obedeci a Deus? A gente sabe. Deus fala. Ele prometeu que falaria. E Ele não é menino para prometer e não cumprir. A diferença é que uns oram e outros não. A diferença é que uns dão ouvido e outros não. E tem que ser muito homem, muita mulher para admitir que Deus está falando e a gente não está obedecendo. Mas o fato é que pessoas que encontram com Jesus de verdade adoram em todo o tempo. E tem esse compromisso de adorar em todo o tempo. Esse compromisso de escolher certo. Esse temor de fazer a coisa errada. Onde é que está o teu temor? Onde você guardou o seu temor? Por favor, tire do lugar de onde você guardou. Traga ele no seu coração, pendurado no seu peito todo dia. Tema ao Senhor, querido. Escolha certo, porque a sua vida precisa exalar adoração em todas as escolhas, em todo o tempo, do acordar ao deitar-se. Melissa, eu estou diante de uma situação onde eu preciso aqui tomar uma decisão. E eu não estou conseguindo, eu tenho orado. E eu não estou conseguindo discernir aqui. Eu não estou conseguindo saber o que é que eu tenho que fazer para que isso redunde em adoração e louvor ao nome de Jesus. Querido, continua esperando no Senhor, porque só a sua atitude de não querer se mover enquanto não ouve já é adoração. Sabia disso? Só o temor que te faz ficar parado para não se mover enquanto não sabe de Deus qual a direção, isso já sobe com um aroma suave diante de Deus, porque isso é adoração, porque é temor ao Senhor que está te fazendo esperar. Isso vai para aqueles que estão aqui esperando aparecer o cônjuge. Colocar-se na posição de espera em Deus é adoração. Não arriscar naquilo que na cara está mostrando para você que não é bom. É uma escolha de adoração.
Nós precisamos assumir esse compromisso de adorar a Deus em todo o tempo, de viver uma vida de prostração, se é que encontramos com Jesus de verdade. Se você carrega essa convicção de que a pessoa para quem você entregou a sua vida e o seu coração era Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido de uma virgem, pregado na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, e que voltará. Se você crê de verdade que foi com Ele que você encontrou, querido, você precisa ter uma vida de adoração. Amém? O segundo ponto é senso de missão. Entender propósito de vida faz parte do pacote que vem após um encontro genuíno com o Mestre. Entendendo quem eu sou, como estou, por que estou e o que devo fazer e como me comportar. Para alguns isso pode acontecer num processo mais lento, mas começa a partir do encontro com Jesus. A partir de um encontro genuíno com Jesus, parece que sua percepção de mundo muda. Um monte de coisa vai para o lugar certo. Um monte de coisa vai fazer sentido. Traumas, problemas no passado, problemas de relacionamento, coisas que você viveu. Um monte de coisa começa a fazer sentido. Você começa a entender, foi por isso que aquilo aconteceu. Foi por isso que aquilo ali não deu certo. Porque a Bíblia diz que aprove a Deus colocar em Jesus o equilíbrio de todas as coisas a partir dele. A Bíblia diz que a vontade de Deus é fazer convergir todas as coisas a Cristo Jesus. Então o sol está no lugar do sol porque Jesus é. O vento sopra porque Jesus é. A vida existe porque Jesus é. Ele domina sobre tudo. Ele pôs ordem em tudo. E as coisas permanecem ordenadas por causa dele. Então quando a gente encontra com ele, é óbvio que a gente vai entender o nosso papel no universo. Pessoas muito perdidas provavelmente não encontraram Jesus. Se você conhece alguém que caminha com você e diz ter tido uma experiência de encontro com Jesus, mas é muito perdido, por favor, apresente Jesus para essa pessoa. Apresente o Jesus bíblico para essa pessoa. Porque encontros genuínos com Jesus trazem senso de missão e propósito. A gente pode ainda não saber como fazer, nem o que fazer, mas a gente descobre quem a gente é. A gente descobre quem Deus é nisso tudo. A gente entende o papel das pessoas. A gente compreende que pessoas são uma riqueza de Deus. Quem encontrou Jesus de verdade e menospreza seu irmão, precisa encontrar Jesus de verdade. Quem diz que encontrou Jesus e pisa nas pessoas e trata as pessoas como se elas fossem objetos descartáveis, não encontrou Jesus, querido. Eu não tenho medo de dizer isso. Quem encontrou Jesus recebe de Deus um senso de missão. Você pode ser como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Você pode estar nesse lugar de conhecer e de ouvir falar. Mas os seus olhos precisam ver Jesus. Porque depois de vê-lo, nós somos visitados pelo Espírito Santo com um profundo senso de missão. E quando a gente não está vivendo esse propósito, a gente fica inquieto, a gente não tem paz e a gente não fica bem. Se você é uma das pessoas que sim, encontrou Jesus, sim, entendeu o senso de missão, e todas as vezes que se percebe fora do lugar, fica inquieto, angustiado, parece que está alguma coisa faltando, né? Esse negócio não está bom, precisa melhorar, eu preciso fazer alguma coisa. Se você está assim, meu irmão, não demora mais não, se posiciona.
Se posicione. Porque esse foi um dos motivos pelo qual você encontrou Jesus. Para que finalmente você encontrasse o seu lugar na história da humanidade. E que coisa gloriosa o Deus do universo contar conosco. Não sei se vocês entendem isso e percebem a dimensão disso tudo. Mas quando eu penso que Deus podia ter feito tudo sozinho, continuar fazendo tudo sozinho e não precisa de ninguém, completamente autossuficiente e soberano, aí Ele olha para mim, uma formiguinha, e diz assim: filho, eu quero que você faça isso. Eu acho um privilégio tão grande perceber que nesse contexto glorioso de eternidade, eu tenho um papel. E sim, Jesus é o protagonista, mas eu estou de coadjuvante na coisa. Isso é privilégio demais, gente. E encontros genuínos com Jesus vão gerar isso em nós. Vão gerar esse senso de privilégio. Esse senso de propósito, esse senso de missão. E aí em tudo que eu estou fazendo, eu entendo bem direitinho por que aconteceu. Ou eu estou no processo de entender por que aconteceu. Mas de um jeito ou de outro eu sei que existe um papel eterno para mim nos contextos onde eu estou inserido. E aí eu não estou naquele emprego simplesmente para receber o dinheiro no final do mês. Eu não estou naquele relacionamento simplesmente para testar. Eu não estou naquela igreja simplesmente para assistir uma palavra e estar congregando em algum lugar. Eu não nasci naquela família simplesmente porque o acaso decidiu isso. E aí eu vou entendendo as interferências de Deus e os porquês das coisas, porque encontros genuínos com Jesus promovem senso de missão. Terceiro ponto é serviço. Aqueles homens que encontraram Jesus, eles tiveram a imediata atitude de prostração e adoração. Eles se perceberam num contexto onde eles eram peças fundamentais e importantes. Perceberam por que nasceram na nação que nasceram, perceberam por que de terem estudado o que estudaram, no caso de Paulo. Mas em seguida, depois deles perceberem os porquês das coisas, eles começaram a se mover. E esses 4 homens que nós lemos aqui a história deles, os 4 serviram fielmente ao Senhor até o fim das suas vidas. Eles entregaram tudo o que eram e em tudo o que faziam, serviam ao Senhor. A nossa cultura ocidental, ela trouxe para nós um entendimento muito distorcido do que é serviço a Deus. E fez a gente setorizar as coisas. Secularizou o trabalho, fez a gente acreditar que o nosso trabalho não era missão, não fazia parte da missão. Separou a vida emocional da vida espiritual. E aí por isso a gente vê tantas pessoas padecendo por escolhas erradas nas suas vidas emocionais e de relacionamento. Separou um monte de áreas, colocou tudo numas caixinhas e numa caixinha pequena, na mesma proporção das demais, colocou o serviço a Deus. Mas não é assim que a Bíblia fala a respeito da caminhada dos primeiros discípulos. Alguns deles trabalhavam e desenvolviam sua missão e o seu serviço a partir daquele trabalho. Outros serviam exclusivamente
no ministério. E deixa eu fazer um parênteses aqui para desconstruir na sua cabeça o que é ministério. Ministério, gente, não é departamento de igreja, não. Ministério é gente. Então, assim, se eu sou do ministério de louvor, meu ministério não são os instrumentos. Não é a música. Eu não entendo determinadas nomenclaturas que a igreja usa. Por exemplo, ministro de música. Eu não consigo entender que eu ministro para a música, eu ministro a música. Porque quem ministra a pessoas. Porque ministério é gente. Música é ferramenta, não é um fim em si mesmo. Então, ministério não é, eu sou do ministério de... Diz aí me ajuda. Infantil, eu sou do ministério infantil. E aí eu me desgasto e me desdobro para fazer... Não, eu sou do ministério infantil, meu trabalho é fazer os bonequinhos que decoram a sala das crianças. Mas se o menino chega perto de mim chorando, eu chamo a outra professora. Pelo amor de Deus, me acode aqui que o meu negócio é cartolina. Eu sou do ministério do EVA. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas a gente precisa desconstruir algumas coisas. E se eu entendo que ministério é gente, não é só gente dentro da igreja, né? É gente, né? Qualquer gente. Então, o serviço, a gente precisa desconstruir, quebrar esse paradigma na cabeça da gente, que foi gerado no decorrer dos anos dentro de igreja, de que ministérios são departamentos, tá? Ministérios são pessoas. Quando a gente entende que ministério é gente, porque eu ministro para pessoas, e a gente usa ferramentas diferentes, mas a gente está ministrando a mesma coisa. Todos nós, nos mais diversos chamados e vocações, estamos ministrando a pessoas a mesma coisa, a mesma mensagem. Se eu entendo isso, aí fica mais fácil eu desconstruir e quebrar esse paradigma de que ministério é só dentro de igreja e serviço também. E eu acredito que muitos de nós aqui já entenderam isso, mas serviço também é dentro de igreja. E aqui a gente tem de monte que entende serviço fora, mas não se voluntaria dentro. E é como se as crianças de fora precisassem mais do que as crianças de dentro. E a gente fica padecendo, precisando de voluntário do Ministério Infantil e não consegue. Agora, quando tem ação mais criança, do Ministério Infantil das crianças na ação, está lotado de voluntário. Consigo entender isso não, gente. Desculpa. Mas quem entende serviço, quem encontrou Jesus de verdade, serve todo o tempo. Em todo lugar. Não setoriza, não. Porque tem o coração em pessoas. E pessoas são pessoas, não importa o contexto em que elas estão inseridas. Amém? Outros estão de férias do serviço. Deixa eu dizer o que é serviço ao Senhor. Quem serve a Deus e encontrou Jesus de verdade, não tira férias não. Nem consegue. Olha, eu estou falando por experiência própria, porque eu tentei tirar férias. Todos sabem que nós passamos por uma experiência na nossa vida ministerial que foi divisor de águas, né? Fez a gente compreender muita coisa. Muitos aqui conhecem nossa história e sabem como tudo aconteceu, mas o fato é que nós tivemos uma experiência muito difícil no ministério. E de um dia para o outro, o nosso canal de serviço foi fechado. Do dia para o outro, mesmo assim. Um dia estava servindo, tudo legal, no outro dia não tinha mais nada para fazer. Desse jeitinho. Aí a gente virou um para o outro.
Aí eu disse assim pro Dino, e agora? Aí o Dino, agora a gente vai continuar servindo. Aí eu disse, onde? Aí o Dino assim, faça a mínima ideia, vamos orar. Não tiramos nem um dia de férias. Em uma semana depois do acontecido, Ministério em Sua Presença tinha logomarca, site e já tinha agenda para a gente ministrar. Não paramos nem um dia. No último PG a gente estava discutindo sobre isso, aí não sei o que foi que a conversa estava sendo gerada, aí o Dino disse assim, se a igreja um dia não quiser mais que eu seja pastor da igreja, meu ministério vai acabar por causa disso, não. Eu vou continuar pastor. De quem for aparecendo no meu caminho. Mas a gente acha que tem férias de serviço. Não tem como, gente, porque faz parte de quem você é a partir do encontro de Jesus, com Jesus. Depois que você encontra Jesus, tudo muda. E uma das características mais fortes daqueles que encontram Jesus genuinamente é servir. Eu sirvo porque eu morro se eu não servir. Faz parte de quem eu sou. É minha resposta ao que Deus fez por mim. É minha resposta ao que Jesus fez por mim. É uma ferramenta, é uma maneira como eu expresso a adoração a Deus. Não tem como eu ter encontrado Jesus e ter uma pessoa do meu lado precisando e eu não faço nada. Vocês estão me entendendo? Eu sei que situações, circunstâncias difíceis, decepções, e a gente podia listar aqui um monte de coisas, às vezes fazem a gente se decepcionar com o serviço. Porque a gente nutre expectativas erradas e a gente serve pessoas ao invés de servir ao Senhor. A gente tem dificuldade de compreender que eu sirvo pessoas por causa de Jesus e não sirvo Jesus por causa das pessoas. A gente tem dificuldade de desassociar isso. E aí a gente fica na expectativa do retorno das pessoas. A gente fica na expectativa do tapinha nas costas, da liderança. A gente fica na expectativa do prêmio. E aí essas decepções acumuladas vão gerando em nós uma sensação de que o serviço não vale a pena. E alguns de nós aqui estamos nesse lugar. A gente acha que, não, já servi o que eu tinha para servir. Já fiz minha parte. Agora eu quero só receber. Mas, querido, não deixe que as coisas que acontecerem, as decepções que você teve com pessoas e circunstâncias, façam você parar de servir a Deus. Porque Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus nunca te decepcionou, né? Nem vai. Então não para de servir, não. Não tira férias do serviço, não, tá? Continua disponível. Você tem todo o direito de se disponibilizar como você pode. A palavra voluntariado já diz tudo, né? Eu me voluntario naquele formato que fica bom para mim. Mas, por favor, sai dessas férias. Jesus prometeu para seus discípulos que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas, né? A gente já falou isso aqui, eu vou repetir. Não é um lago de águas vivas, é um rio. Ficar só recebendo e recebendo e recebendo. Essa água parada um dia vai apodrecer. Dá dengue, zika e chikungunya. O reino de Deus fala de movimento. Rio. A gente tem que parar de ser água parada. E não estou querendo aqui dimensionar seu serviço, não. Porque você que sabe, junto de Deus, qual é que vai ser a dimensão, o tempo que você vai disponibilizar, como é que você vai servir. Nem estou querendo que ninguém sirva como a gente serve.
Eu quero só que você sirva. Não porque a igreja precisa, mas porque isso é saúde para o seu espírito. Mas Melissa, eu estou cheia de ferida, cheia de mazela. Como é que eu vou servir desse jeito, querido? Enquanto você serve, Deus vai te curando. E você não precisa ser super-humano. Você vai admitindo. Se estiver diante de uma situação em que você está muito mal e não está sabendo lidar com ela, pede ajuda. É porque, de novo, tem tanto paradigma para desconstruir, né? Na cabeça da gente, quem serve, lidera, está na posição de alguma coisa dentro da igreja, tem que estar infalível, né? Não pode nunca dizer assim, eu não consigo. Não pode nunca dizer assim, preciso de ajuda. Não pode nunca encostar no irmão, pelo amor de Deus, não sei fazer isso aqui não. Desconstrói isso também. A gente não precisa estar pronto, até porque, querido, ninguém está. E nunca estaremos. Quantas vezes eu liguei para a Cláudia e disse assim, Cláudia, por favor, eu vou para um aconselhamento aqui, não sei nada do que eu vou dizer para a pessoa. Foi não? Ore comigo, porque eu não sei o que é que eu vou dizer. E aí a gente ora e glorioso Jesus que enche a nossa boca. Quantas vezes o Dino virou para mim, olha, eu não sei nem contar nos dedos das duas mãos dos dois pés. O Dino virou para mim e disse assim, eu não tenho ideia do que eu vou pregar domingo. Porque a gente não está pronto, não. Sim, quando precisa que a gente dê uma palavra, a gente vai. Mas você pensa que é assim? A gente vai na cara e na coragem. Crendo que Deus vai encher a nossa boca. E a experiência de caminhar com Ele vai trazendo segurança, né? De que Ele enche a boca da gente mesmo. Mas o fato é que ninguém está pronto. Então não use suas feridas e seus traumas como desculpa para você não servir. Por favor, querido, volte a servir. Deus te entregou dons e talentos. Não formata demais as condições para o serviço, não. Não estabelece muitos desenhos. Eu vou servir quando isso acontecer. Eu vou servir quando a igreja tiver um lugar para mim. Eu vou fazer quando isso, quando aquilo. Querido, sirva. Sabe, eu pensei que a vida inteira eu ia segurar um microfone e ministrar louvor, ser pedestal de microfone. Uma vez um pastor amigo meu me incentivou a fazer outras coisas na igreja. E aí eu achei aquilo tão estranho, voltei para casa chateada com ele. Porque não, meu chamado é louvor. Eu não sei fazer outra coisa. E me surpreendi com a maneira como Deus foi ampliando e me dando dons e talentos e possibilitando que eu fosse ministrar pessoas de outras formas. Para de planejar muito, querido, por favor. Esse teu planejamento muito complicado aí é desculpa. Volte a servir. Pessoas precisam de você. Pessoas precisam de você no seu trabalho. Pessoas precisam de você no seu bairro. Pessoas precisam de você na sua família. Pessoas precisam de você na sua igreja. Essa comunidade precisa de você. Eu já vi gente dizer assim, não vou servir no louvor, não, tem dom, tem talento, não vou servir no louvor, já tem gente demais. Meu irmão, a gente não serve só porque precisa, não. A gente serve porque a gente precisa. Você precisa compreender a condição vital daqueles que um dia encontraram Jesus. Porque quem encontrou Jesus de verdade um dia, serve. Então, para recapitular, primeira reação natural de quem encontra com Jesus de verdade é prostração. E em prostração entende-se adoração. Entende-se compromisso. Entende-se uma vida inteira
inteira preocupada e observando obediência e adoração ao Senhor. Segunda coisa que o encontro genuíno com Jesus vai proporcionar é senso de missão. Eu encontro o meu lugar no mundo. Tudo vai fazendo sentido. Eu percebo por que eu encontrei determinada pessoa lá na minha adolescência, comecei a namorar com ele. E aí cheguei um dia, casei, tudo faz sentido, os encontros fazem sentido. Os traumas, as dificuldades, toda a construção de quem eu sou vai fazendo sentido depois de um encontro com Jesus. E o terceiro ponto é serviço. Quando eu encontro Jesus de verdade, e quando é genuíno esse encontro, eu sirvo. E eu não sirvo porque ninguém mandou. Eu não sirvo porque Jesus mandou. Eu sirvo porque eu respondo a esse encontro servindo. É uma resposta natural de quem encontra Jesus. E eu não setorizo o serviço. Eu não sirvo dentro, fora, aqui ou acolá. Eu sirvo em todo lugar, em todo tempo, porque faz parte de quem eu sou. Junto com a minha natureza recriada veio essa necessidade de servir. Junto com o novo homem, com o novo nascimento, vem a necessidade de servir. E nós, como igreja, precisamos despertar para isso. E nos analisar, descobrir onde a gente está. Descobrir por que a gente não está em determinados lugares. E começar a nos mover. Porque crente que encontrou Jesus se mexe. Amém, queridos? Eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse a sua cabeça. E mesmo você que não tem o hábito de orar de olhos fechados, por favor, feche os olhos.